Alô? Agora tá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, podendo conduzir um pouquinho esse painel com pessoas aqui tão experientes e brilhantes. Faço parte do Conselho Consultivo da ABESCO. Sou auditora da ISO 50001 já há bastante tempo. E vou contar um pouquinho para vocês como surgiu a ideia desse painel. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu viajei o Brasil todo, fazendo auditorias, começando da 14.001, 45, saúde e segurança, qualidade, e a última foi a 50.001, que é a norma de gestão de energia. Então, eu pude ter uma visão assim bastante apurada das organizações, dos sistemas de gestão, de pequeno, médio, grande porte, de vários segmentos. E hoje, né, quando a gente pensa, a gente falou desde manhã da questão da gente estar sentindo literalmente na pele a questão das mudanças climáticas. Mas qual seria a trilha? Como que, né, as organizações me perguntam exatamente assim, qual é a trilha? Como que a gente pode pensar para a gente poder cumprir com a nossa parte, para minimizar esses impactos que vem ocorrendo, né, das mudanças climáticas? Qual seria a trilha para a gente conseguir chegar um mínimo, né, para alcançar eficiência energética, gestão de energia? E, obviamente, nós, auditores, a gente usa muito esse termo trilha, né, Alberto? E aí eu digo o seguinte, a trilha é justamente a gente olhar para os requisitos das normas. Vamos começar por aí. Ah, mas eu já sou uma grande organização, eu já sou certificada nessa, naquela, mas hoje a gente vai ver com o próprio Alberto, que vai mostrar para a gente mais exemplos de requisitos, de normas que a todo momento vêm para nos dar luz, para a gente saber para onde ir. Mas ainda assim, eu penso assim, pela minha experiência, que o desafio ele é muito grande, porque a nossa responsabilidade hoje ela é compartilhada. Não dá mais para a gente pensar, cada um no seu quadrado, posso dizer assim, eu como indústria, o órgão público, o terceiro setor e a academia. Eu venho da academia, fiquei muitos anos, meu doutorado foi na área de saneamento e energia, e uma crítica que eu sempre fazia, mas tudo isso está aqui, como que faz para transferir tecnologia? Então, quando a gente decidiu, estava discutindo lá na ABESCO como que a gente montaria, né, esse painel, eu disse assim, vamos montar um painel com uma visão sistêmica, para as pessoas trazerem as experiências reais de quem já implantou, por exemplo, a 50.001, que é uma norma que nem todas ainda as organizações implantaram, e que muitas vezes, quando eu comento dessa ferramenta, eu digo exatamente assim, você não precisa certificar se você não quiser. Vamos olhar para ela como uma ferramenta, você vai ver o retorno que vai dar. E aí, por isso, eu tive a oportunidade de ver esse retorno, de ver a gestão bem feita, tanto na Sumitomo como na Vivo. Então, nós os trouxemos aqui e vai ser um prazer enorme poder estar ouvindo vocês e compartilhar a experiência com todo mundo de vocês. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero primeiramente agradecer a ABESCO pelo convite, a Patrícia, né, por entrar em contato conosco. É uma honra estar aqui representando a Sumitomo, né, nesse congresso. Acredito que eu vou passar as informações aqui. Eu estou aqui representando a Sumitomo, mas isso aqui também é trabalho de uma equipe bem grande, tá? Então, tem muitas pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, é importante salientar que, dentro da Sumitomo, a gente é uma equipe completa e a gente vai precisar de todo mundo quando a gente fala de eficiência energética, até o operador da máquina. Tá? Vocês vão ver aqui um pouco sobre a minha apresentação. Então, falando um pouco mais sobre a apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre a ISO 50001, os desafios e as oportunidades, junto com o OSG. A Sumitomo, hoje, ela tem 3 principais marcas de pneus, que são a Dunlop, a Falken e a Sumitomo. Então, falando um pouco mais sobre a nossa estrutura, né? Hoje a gente está instalado na cidade de Fazenda Rio Grande, para falar um pouco mais sobre a Sumitomo, que talvez nem todo mundo conheça, né?
A gente está instalado em Fazenda Rio Grande, Paraná. Hoje a gente conta com um pouco mais de 2.000 colaboradores. E a gente tem 12 plantas em 4 continentes. Então, eu também vou falar um pouco aqui sobre como a gente trata esses dados, né? O Brasil é muito privilegiado, foi interessante ver o pessoal da EPE comentando, que realmente, quando a gente discute com outras plantas, a gente vê o quão o Brasil está avançado na questão de energias renováveis. Falando um pouco mais sobre o princípio do ESG, tá? Eu vou ser breve aqui, porque acredito que as pessoas, né, têm outros fóruns para falar sobre isso, mas uma pesquisa muito importante sobre o ESG, que foi feita pela MindMiners, pelo Sistema B e pelo Google, fala que 87% dos brasileiros julgam importantes ações de meio ambiente, social e governança. Tá? Então, assim, o brasileiro, ele realmente acha importante esses 3 temas. E também muito voltado àquilo que a gente tem vivido, né, nos últimos anos. Então, não existe, como acho que não sei se foi a Carla que falou no começo da abertura, não existe mais negacionismo, né? Acho que está todo mundo ciente de que a gente precisa avançar nesses temas. Mas quando a gente fala só sobre o E, que é o meio ambiente, a gente tem aí 3 vezes mais menções. Então, o brasileiro ele menciona 3 vezes mais aquilo que está relacionado ao meio ambiente. Que ele está relacionado a mudanças climáticas, desmatamento, poluição e uso de recursos naturais, que está bem direcionado ao que a gente vai falar aqui da 50.001. Como que a gente trata isso dentro da Sumitomo? Dentro da Sumitomo, a gente tem um programa chamado Genki. Tá? É uma palavra japonesa. Então, o Genki ele foi feito no nosso grupo em 1988. E o objetivo dele era justamente englobar todas as partes, né, da governança, ecologia, próximos passos, bem-estar e integridade. Então, aqui um pouco sobre cada uma dessas letras. Basicamente, era o SG da época, tá, gente? Em 88, eles já estavam integrando um programa para colocar as ações. E a gente, dentro do Genki, que significa alegria, entra dentro da parte de ecologia, que é a ISO 50001. Fala um pouco mais sobre a nossa certificação. A gente foi certificado a primeira vez em 2014. Fizemos a integração com o sistema de gestão integrado. Lá dentro a gente integra todas as normas, então a gente tem a 9001, a 14001, a 45001 e a 50.001 e algumas outras que são para o setor automotivo. Mas tudo isso é integrado. Então a gente fez essa integração em 2015. É importante ser integrado porque tudo que a gente olha para a qualidade, a gente também olha para a energia. Tudo que a gente olha para o meio ambiente, a gente também olha para a energia. Então, isso tudo é integrado de uma forma onde a gente sempre tem a energia envolvida dentro do sistema. A gente fez a recertificação para a nova atualização que aconteceu em 2018, em 2019, e em 2024, a gente trouxe o sistema de gestão para dentro do ESG, tá? Porque é importante. Então, a gente tem a 14.001, a 50.001, mas isso também tem que entrar dentro do comitê de ESG da fábrica. E isso a gente fez no começo desse ano. Desafios. Fiquei bem feliz de ver as outras palestras. Muito importante a parte do banco de dados, tá? A Carla começou a abrir o COB falando sobre o banco de dados. Eu falei, é isso aí, realmente. Banco de dados é um desafio, pessoal. O Marcelo também comentou aqui da Comec sobre banco de dados, e realmente, aquilo que se você não tem como medir, você não tem como saber aonde estão as suas oportunidades. Tá? Então, é bem importante ter isso bem definido. O banco de dados ele é importante e também é um desafio, tá? Porque quando você começa do zero, você precisa literalmente medir tudo. Conscientização é uma dificuldade, é um desafio porque as pessoas precisam estar engajadas com objetivos comuns, né? Então, a gente precisa, como eu comentei, até do operador da máquina, tá? Porque ele sabe a hora que ele vai desligar a máquina, como ele vai operar de forma eficiente. Então, tudo isso, a conscientização é um ponto que a gente jamais vai deixar de trabalhar. Então, é um processo constante dentro do nosso processo. E a integração com as outras normas, que é muito importante, como eu já comentei, para que a gente consiga enxergar o todo, né? Dentro de todas as disciplinas. Então, falando um pouco mais sobre oportunidades. Então, quando a gente tem os dados, a gente consegue monitorar, a gente consegue fazer as reduções de CO2 através da economia de energia.
porque a gente sabe onde está o consumo. A gente consegue fazer um inventário de gases de efeito estufa facilitado. Então, em 2023, a gente conseguiu aí o selo ouro no Programa Brasileiro de GHG, porque a gente conseguiu um inventário facilitado no escopo 1 e 2. Então, foi bem fácil de a gente conseguir chegar nesse nível. E a melhoria contínua. O foco da gestão de energia da ISO 50001 é a melhoria contínua. Então, a gente pode fazer várias coisas, mas precisa seguir um ciclo, né? Que eu vou falar um pouquinho mais nesse slide. Então, o PDCA, que acho que é um velho conhecido aqui de quem já trabalhou com sistemas de gestão e afins, o PDCA, ele é bem, eu digo que a norma, ela é basicamente um PDCA gigante, né? Então, aqui um pouco das nossas ações relacionadas a cada parte do PDCA. Então, um planejamento. A gente tem o contextos, né? O levantamento de risco, as oportunidades que a gente tem para fazer, né, as melhorias, como a revisão energética, que é muito importante dentro do sistema, que é onde eu vou verificar onde estão os meus consumos. Então, no D, que são ações, né, concretas, o C, que é o monitoramento, é muito importante, a auditoria também entra no C, porque é uma forma de eu verificar se o meu sistema está sendo eficiente. E o A, que não menos importante, né, que é o controle de não conformidades. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que saiu fora do roteiro, né, o que eu posso colocar ele de novo dentro dos trilhos. E quando a gente vê ações que a gente tem dentro da Sumitomo, hoje a gente tem o Comitê de Energy Saving, né, que é quem cuida de todas essas ações de Energy Saving. Um outro ponto que é muito importante, que é a priorização baseada nos maiores consumidores. Então, conforme a gente monitora, né, os valores, e a gente consegue enxergar onde está indo a nossa energia. E o que a gente pode fazer para chegar num resultado melhor com aqueles processos, né? Então, como vocês podem ver ali, a maioria dos maiores consumidores são motores, tá? Apesar de estar mixing é um motor gigante, tá? Onde faz ali a mistura da borracha. Então, são todos motores, né, os primeiros colocados. Então, é importante a gente ter esses dados bem consolidados. A avaliação de novos projetos. Então, vou fazer um projeto, seja ele qual for, né? Não tem um objetivo de energia, mas eu faço uma avaliação energética dele. Então, também é uma parte de um planejamento. Ações de redução, muito importante. Trouxe aqui poucos exemplos, mas assim, é um pouco do que a gente faz dentro da Sumitomo. Ações de manutenção. A manutenção é importante. A gente tem vazamentos. Eu acho que foi o pessoal foi a Juliana que comentou sobre o programa de ar comprimido, né? Ar comprimido hoje é um dos maiores consumidores de energia dentro da indústria. Então, ali tem ações de manutenção justamente para mitigar esses vazamentos de ar comprimido. E novos projetos, é claro, que é importante também a gente melhorar. Projetos ali, como na primeira foto, que é um reaproveitamento de calor, né? A gente está reaproveitando num outro sistema. A segunda foto é a instalação de inversores, né? E a terceira ali é, basicamente, parte de isolamento térmico, que também é importante para a redução de energia. Conscientização, que a gente tem muitos programas de conscientização, que os próprios colaboradores também ajudam a gente nesses programas, né? Como a regras de ouro de Energy Saving, que foi criado por um dos colaboradores. E dentro do Sumitomo a gente também tem ações de um mês específico, que é maio, que é o mês do Energy Saving, onde a gente faz várias ações de conscientização com o público, né? Dentro da fábrica, e aqui é a foto do final, que a gente faz um game geral com a fábrica, aí o campeão leva um troféu e brindes para casa, onde a gente faz ali uma gincana realmente para ver quem conhece mais sobre o Energy Saving. E aqui, não menos importante, monitoramento, os dados de novo, né? Aqui está um pouquinho do que a gente tem de monitoramento dentro da Sumitomo. A gente monitora vários aspectos, né? Consumo de energia, dados de vazão, pressão, tudo isso é importante para a gente poder saber aonde a gente vai priorizar. A gente também tem a patrulha de eficiência energética, onde a gente sai na fábrica, né, verificando todos os pontos, e os controles de não conformidade. Falando em resultados, a gente fez tudo isso, né? E quais foram os resultados que a gente obteve desde quando a gente quando a gente implementou a 50001? Então, desde 2015, vocês conseguem enxergar que tanto na energia elétrica quanto no consumo específico de gás natural, a gente conseguiu reduzir nossos índices, tá? Em alguns anos não foi possível, mas esses anos ali, eles representaram alguns pontos importantes.
Expansão da fábrica. Quando a gente expande a fábrica, a gente usa energia sem produzir, de fato, naquela planta, principalmente em equipamentos em testes, em comissionamento. Então, a gente tem esse consumo de energia sem ter o produtivo. O importante é que, quando vocês conseguem enxergar a última expansão, ela foi melhor do que a anterior. E isso é fruto da 50.001, tá? É a melhoria contínua, é o PDCA sendo aplicado em processos onde a gente tem o consumo sem ter a produção. Então, isso foi algo que foi aprimorado ano a ano para que quando a gente tem a parada da fábrica ou uma expansão nova, a gente não tenha esse impacto. E, indiretamente, a emissão de CO2. Então, a gente conseguiu reduzir aí mais de 6.800 toneladas de CO2 desde que a gente implementou a 50.001, no escopo 1 e 2. Então, a gente também tem implementado alguns nossos mascotes, né? A gente tem o Carbon Yield, que são os nossos mascotes da descarbonização dentro da Sumitomo. Falando sobre os próximos passos, hoje, o que a gente está estudando, eu trouxe aqui só alguma parte só do que a gente está estudando, mas a gente usa muito temperatura dentro da fábrica de pneu, então a bomba de calor para altas temperaturas é uma nova tecnologia que a gente tem, né? Está atento a esse mercado. Caldeiras a hidrogênio, tá? Isso já está instalado no Japão, a gente tem uma fábrica que já tem caldeiras a hidrogênio. Outros combustíveis também que são fatores importantes, né? O hidrogênio e o biometano. O Brasil é muito rico, né? No biometano, é algo que, com certeza, aí, em breve trará grandes resultados. E as nossas targets para a descarbonização que a gente tem aqui, metas 2030, 2050, que é ser carbono neutro até 2050. É isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a oportunidade, estou à disposição para Parabéns pela apresentação, Guilherme. Vocês perceberam que a gente falou de eficiência energética sem deixar de olhar de maneira sistêmica e integrada todas as outras iniciativas ambientais, de qualidade, de inovação. Então, eu acredito que o caminho para a gente, a trilha para a gente conseguir ter essa visão sistêmica, é a gente sempre poder olhar de maneira abrangente o nosso sistema de gestão, os nossos controles internos. E aí até queria só pedir para o Guilherme, se ele quiser comentar um pouquinho, desse olhar da inovação, né, que você comentou, e da valorização das sugestões dos próprios colaboradores que estão no dia a dia, e que eu já observei nas organizações, nas minhas visitas, que sugestões preciosas são os próprios colaboradores que dão, quando eles têm essa oportunidade e que eles têm esse incentivo da alta direção. Comentar um pouquinho, por favor, Guilherme? Sim. Dentro da Sumitomo, a gente tem um programa bem legal, né, que é o programa Kaizen, né? Acho que quem conhece aí indústrias japonesas sabe bem que o método Kaizen é um método para olhar a melhoria contínua, onde os colaboradores eles podem dar sugestões, a gente avalia, faz a implementação e eles recebem retorno financeiro sobre aquilo. Porque, no fim das contas, a empresa também vai receber um retorno financeiro da economia de energia, né? Então, nada mais justo que dividir com quem teve a ideia. Mas, assim, com certeza, engajar os colaboradores a darem essas sugestões é uma forma de a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Porque é eles que estão no dia a dia, é eles que estão lá todo dia na máquina, estão todo dia dentro da planta e sabem onde estão os desperdícios. Então, acho que é isso que é bem importante, a parte da conscientização e, claro, ouvir os colaboradores, as sugestões que eles têm. Obrigada. Tem uma pergunta? Guilherme, boa tarde. Sou o Vitor Simão, do Inmetro, tá? Sou o coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Muito legal a sua apresentação, parabéns, bem interessante, tá? Acompanho a indústria de pneus já há bastante tempo, né? Foi o primeiro produto que eu comecei a trabalhar dentro do Inmetro, foi pneus, eu implementei etiquetagem de pneus também. Agora, implementação no sistema de gestão de energia, né? Primeira vez que eu vejo uma apresentação. Eu já conheço o ISO 9001, PDCA, dou aula disso, inclusive, há bastante tempo, né? E segue a mesma lógica, né? Todo sistema de gestão baseado na lógica do PDCA, na mesma estrutura, né? Com os mesmos controles. É interessante a gente ver isso funcionando, aplicado à questão da eficiência energética. Meus parabéns. Eu queria fazer uma pergunta, assim,
assim, só de caráter para entender como funciona na prática, né? Principalmente a questão do monitoramento. Vocês conseguiram, eu vi que vocês conseguiram ali avanços na redução de consumo, tanto de energia elétrica quanto de gás, né? Eu não entendi na questão ali no ano que teve a Covid, né? Teve um aumento ali, depois você pode me responder sobre isso, mas esse monitoramento, vocês fazem isso, claro, de forma contínua, né? E vocês têm espaço ainda para implementar melhorias para o futuro nessa questão aí? Depois eu vou fazer uma outra pergunta. Tá? Então, falando sobre o monitoramento, hoje a gente tem monitorado mais de 1.500 pontos dentro da planta, dentre temperatura, pressão, energia elétrica, todos os padrões que a gente tem lá para energia elétrica, né? Quilowatt-hora, potência e afins. É um sistema bem robusto que a gente tem hoje. Acho que, eu não lembro quem foi que fez a pergunta, mas realmente ou você é refém de alguém que fica na nuvem, ou você é refém daquele que faz a manutenção no data center. A gente é refém de quem faz a manutenção no data center, tá, pessoal? Porque tem alguém que tem que fazer isso. Esse ponto ainda cabe melhoria. Tá? Por que eu digo isso? Hoje a gente consegue monitorar até a máquina. Tá? E é um avanço bem grande. Só que a máquina tem várias partes. Então, a gente começou um projeto, até o Cleiton, que está aqui junto com a gente hoje, faz parte desse projeto, de monitorar pedaços da máquina. Então, a gente está realmente destrinchando aquilo que a gente tem de monitoramento hoje, para justamente achar oportunidades que a gente não conseguiria encontrar com uma medição centralizada. Tá? E a gente conseguiu já fazer em uma máquina, e a gente já viu que tem oportunidades. Então, assim, isso é algo que o PDCA faz com que a gente trabalhe cada vez mais, e a gente precisa ter medição para isso. Então, quando a gente também investe bastante em medição para poder ter retorno financeiro com a ISO 50001. E a questão da Covid, acho que foram duas perguntas em um, mas a questão da Covid é porque a gente precisou parar a planta, né, na época, e a gente teve várias, quando tinha algum surto, a gente parava algumas unidades. Então, essas unidades elas paravam de produzir, mas não tem como a gente parar, por exemplo, fornecimento de iluminação, não tem como a gente parar aquecimento de linhas. Então, isso teve aí um gasto energético para manter esses sistemas funcionando, né? Então, por isso que a gente teve uma elevação aí no caso. E lembrando que ele é um índice, né? Ele é um índice de quilowatt-hora por tonelada. Então, eu não produzi e gastei aquela energia. Obrigada, Guilherme. Nós vamos ter mais perguntas. Eu peço agora, só para a gente não se atrasar. Posso? Rapidamente. Não, agora entendi. Então, ali, na verdade, você manteve a fábrica funcionando, só que não teve produção, né? E aí, claro, o consumo fica diretamente ligado à produção, a relação não foi boa. Eu ia perguntar também, não sei se você tem informações sobre etiquetagem dos pneus, né? Se vocês têm dados sobre melhoria da eficiência energética geral, desde que o programa foi implementado, desde quando vocês entraram no mercado aí, é interessante para a gente também saber o resultado do nosso programa, né? Para os fabricantes. Com certeza eu não sou a melhor pessoa para responder a tua pergunta, tá? A gente tem uma equipe inteira lá para fazer isso, sobre etiquetagem, né? Questão de eficiência de rolamento, que eu acho que é aquilo que está bem relacionado hoje com o consumo de combustível do veículo, né? Então, a gente impacta diretamente no consumo do combustível do veículo. Então, é claro que o nosso consumidor ele quer aquele pneu que está com a nota A, né? Então, sim, isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais com produtos que reduzam a eficiência de rolamento dos pneus. Mas eu não tenho informações para dizer para você se, desde quando foi implementada a etiquetagem dos pneus, a gente teve uma melhora ou não. Eu não tenho essa informação. Beleza, obrigado. Vamos lá, Thaís. Ouvir um pouquinho agora. Experiência da Vivo Telefônica. Um segmento completamente diferente aí do que a gente acabou de ouvir, de ver as experiências do Guilherme. Boa tarde. Está dando para ouvir, né? Tá. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a Patrícia, né, e toda a equipe da Abesco pelo convite de estar aqui hoje representando a Vivo e falar um pouquinho de como a Vivo vem atuando para a gente ter um consumo um pouco mais consciente no setor de telecomunicação. Bom, a Vivo ela é uma das maiores empresas de telecomunicação aqui do Brasil, né? Vou passar por alguns principais marcos da companhia. A gente começou a operação no Brasil em 1998, com a privatização da Telesp. A Vivo é uma empresa do grupo da Telefônica.
E aí, com o passar dos anos, a empresa foi evoluindo. Em 2010, a gente fez a aquisição da marca comercial Vivo. Em 2015, a gente também teve a aquisição da GVT. E, ao longo dos anos, né, a Vivo vem atuando aí na vanguarda do setor de telecomunicação, sempre à frente das novas tecnologias, né, lançamento do 3G, 4G, 5G. E hoje a Vivo ela se coloca no mercado como uma empresa de hub de tecnologia, né? Os nossos serviços, a gente fala que vai muito além da conectividade. Então, a Vivo hoje ela tem presença já na área de fintech, a gente atua também no pilar de educação, temos também atuação na parte de saúde e bem-estar, e a última vertente que a Vivo começou a atuar é também no setor elétrico, através da GUD, para comercialização de energia. Então, para desenvolver, né, todas essas atividades, a gente tem em torno de 33 mil colaboradores, 1.830 ali lojas, né, tanto próprias quanto revendas, e a Vivo teve aí um destaque de receita operacional, né, no segundo TRI, de 13,4 bilhões. Bom, para prover todos esses serviços, né, e ter essa evolução aí de tecnologia, a Vivo ela tem em torno de 35 mil pontos de consumo, que estão divididos aí entre média e baixa tensão. Basicamente, os nossos prédios de média tensão, eles estão divididos entre prédios administrativos. A gente tem a sede aqui em São Paulo, na Berrini, mas a gente tem prédios corporativos espalhados aí por todo o Brasil. Tem os técnicos, que são as grandes centrais telefônicas, e temos prédios mistos, onde a gente tem ali uma composição entre central telefônica e uma parte administrativa. Esse consumo, ele representa para a Vivo 48% de todo o consumo de energia elétrica que a Vivo tem. E desses 48%, no ano passado, a gente já teve 73% atendido no mercado livre de energia. Olhando do outro lado, a gente tem as unidades, né, de baixa tensão, que em grande maioria são os prédios técnicos, que são as antenas, e as lojas espalhadas aí por todo o Brasil também. A classificação de baixa tensão, ela representou, ano passado, 52% de todo o consumo da Vivo, e desses 52%, 40% já está sendo atendido através de geração distribuída. Bom, com toda essa expansão, né, tecnológica, a Vivo ela sempre busca ali mitigar os impactos, e a gente se tornou a primeira empresa de telecomunicação em 2018 no Brasil a ser 100% renovável, a primeira empresa do grupo fora da Europa a ser renovável também, antecipando a meta de energia renovável em 12 anos. E aí, qual que é a estratégia da Vivo, né, para ter se tornado renovável e manter esse percentual em 100%? A gente vem atuando no mercado livre, e de 2021 para 2023, a gente vê ali, né, que o percentual ficou entre 34% a 32%. A gente tem um percentual de IREC, que foi a estratégia que a gente utilizou, porque uma parte já estava no mercado livre, uma parte em geração distribuída, e a gente precisava realmente garantir 100% da energia, então a gente fez a aquisição dos IRECs, mas a gente consegue notar no gráfico, né, uma redução desse número do IREC, muito em conjunto com o incremento da geração distribuída. Então, quanto mais a gente consegue que as usinas entrem em operação, a gente vem reduzindo os números do IREC, e ali a gente traz também um 3% de data center, que são data centers geridos por terceiros, mas a gente tem ali também a garantia de energia renovável. Bom, com a evolução da tecnologia, né, a gente pode ver ali nos últimos anos o comportamento do consumo absoluto. Eu falo que com todas essas novas tecnologias, a gente tem um grande desafio para que esse crescimento ele não seja expressivo, né? E a gente pode notar que de 2022 para 2023, o crescimento ele foi menos do que 1%. Então, a gente teve um consumo em 2023 de 1.727 gigawatt-hora, atrelado a um orçamento de 1,16 bilhões de reais. Bom, com essa, como eu comentei, né, a evolução da tecnologia vem e a gente tem um desafio de crescer de maneira sustentável com o menor consumo de energia elétrica. Então, a Vivo ela conta com um programa de eficiência energética muito robusto para, de fato, auxiliar aí na mitigação das mudanças climáticas. Em 2020, a Vivo se tornou a primeira empresa de telecomunicação aqui no Brasil a ser certificada também pela ISO 50001. Passado, a gente conseguiu uma expansão aí para um prédio técnico também, e hoje o grande desafio é a gente continuar na melhoria contínua desses prédios. O prédio
principalmente o prédio Eco Berrini, ele é um prédio de excelência em eficiência, então eu brinco com o meu time lá que o nosso desafio é sempre achar uma oportunidade para manter essa certificação, porque de fato chega numa hora que a gente acaba se deparando com como que a gente vai conseguir realmente aplicar uma melhoria. A Patrícia a gente teve já o privilégio de ter a Patrícia também lá como uma das nossas certificadoras. E aí, esse é o nosso desafio contínuo de realmente manter e avaliar como expandir essa certificação. Porém, as nossas ações elas não ficam limitadas, né, a esses 2 prédios certificados. A gente tem atuação em nível nacional para a redução do consumo. Então, eu consigo citar aqui, né, desligue de tecnologias legadas. Quando a gente vai evoluindo com 3G, 4G, a gente vai buscando otimizar a redução ali em consumo em 3G e 2G. A gente tem desmobilização e compactação de grandes centrais, que representam um valor expressivo de redução em quilowatt-hora também. Temos uma tecnologia que o time de redes, que é o pessoal mais operacional, que entende do mundo de telecom, eles trabalham com uma tecnologia chamada de Power Saving Features, que é bem interessante, que no momento onde a gente tem baixo dados trafegáveis, as portadoras elas são desligadas, então a gente consegue manter a operação com menor consumo de energia elétrica também, além, né, do retrofit de iluminação, ar-condicionado. E agora a gente também vem tentando emplacar o modelo Energy Save as a Service, que é um grande desafio, até por conta de estar atrelado ali o protocolo de medição internacional de verificação. Mas a gente segue com este propósito e em 2023 a gente teve ali 102 gigawatt-hora de economia de energia elétrica proveniente a todas essas iniciativas. Bem atrelado à questão dos dados, né, que também já foi falado aqui hoje, quando eu penso em 35 mil unidades consumidoras, eu tenho no mínimo 35 mil faturas ali para fazer gestão. Então, a gente tem um desafio aí de acompanhar todas essas informações e a gente hoje tem um dashboard que é feito pelo time interno mesmo, para a gente acompanhar essas variações, tanto as implementações de projetos, para a gente ver se de fato teve uma redução de consumo, quanto buscar oportunidades, né? A gente trabalha com indicadores para ver qual indicador funciona para cada cluster que a gente tem, para buscar realmente mitigar os outliers e também identificar sites que são bem de consumo para a gente tentar aplicar para outros sites. Bom, saindo um pouquinho, né, do pilar de consumo, a Vivo ela também vem atuando em parcerias com outras empresas para a gente também auxiliar ali na diversificação da matriz elétrica e também no pilar de preço, né? Então, a Vivo ela tem um programa muito robusto de geração distribuída. Quando todas as usinas estiverem em operação, a gente vai ter 80,9 megawatt médios de potência instalada. Hoje, a gente tem 70,09 já em operação, que é 87% do projeto, representando 69 usinas. Então, a gente tem operação em biogás, solar e usinas hídricas. Então, assim, realmente a gente auxilia ali na diversificação e um pouco de reduzir um pouco a sobrecarga da transmissão, porque o consumo, a geração acaba sendo ali mais próxima ao consumo. E esse projeto também ele auxilia bastante na questão do S, né? Porque a gente gera emprego, tanto diretamente quanto indiretamente, no momento da construção das usinas e também depois, durante a sua operação. Outro pilar importante que a Vivo vem atuando também é no mercado livre de energia. A primeira unidade que a gente migrou foi em 2002. Então, a partir daí, a empresa ela vem observando janelas de contratação e oportunidades para a gente manter o fornecimento por renovável. Em 2024, a gente começou a atuar em autoprodução de energia a partir de maio. Então, a gente tem 4 complexos solares em Janaúba, Minas Gerais, que fornecem, né, agora já começou a operação, 100% de energia para a Vivo, e a gente tem ali a composição do portfólio, né, com 76% atendendo via autoprodução e 24% atendido via PPA. Então, essas são uma das principais iniciativas que a Vivo vem atuando para que, de fato, a gente tenha um menor impacto em incremento de consumo, né? Também atuar ali com 100% de energia renovável, manter o consumo renovável e garantir a sustentabilidade do negócio também, que é um ponto importante. Obrigada. Obrigada, Thaís. Se alguém quiser fazer uma pergunta agora ou
Pode fazer. Bom, boa tarde. Meu nome é Juliano, eu sou engenheiro de eficiência energética na Citrosuco. A gente começou a implementar... Não, primeiramente, parabéns para vocês pela apresentação, pelo trabalho que vocês apresentaram. A gente começou a implementar esse ano um programa de eficiência energética lá na nossa indústria, né, de processamento de laranja, para a produção de suco de laranja. E eu queria perguntar para vocês, que dessas últimas 2 palestras, vendo que vocês já estão com o programa rodando, já está acontecendo toda essa gestão, retornar um pouco, né, como foi no início, porque é um desafio que a gente tem encontrado, que a gente tem deparado, porque a eficiência energética, eu acho que ela é muito mais cultura do que parte técnica, do que realmente projeto técnico. Então, eu queria perguntar para vocês como que foi isso na empresa de vocês, encontrar com essa cultura que talvez seja um pouco ainda retrógrada, né? E vencer essa barreira para poder começar a implementar os processos de eficiência energética, para começar a implementar uma gestão mais aprimorada. E essa pergunta se estende para vocês dois que acabaram de apresentar. E parabéns mais uma vez. Juliano, né? Obrigado pela pergunta. Acho que você tocou num ponto que é, se não o mais importante, mas um dos mais importantes, que é a questão da cultura. Para a gente é muito relevante a questão de ter a política energética, e isso vem muito da alta direção, como a própria Patrícia mencionou no início. Então, a nossa política energética, ela acaba englobando todos os sites, e isso vem também do nosso corporativo da Espanha. Então, acaba que a cultura, ela vem muito enraizada mesmo, e aí o nosso desafio no início é trazer isso para o time mais operacional. Porque, às vezes, a pessoa que está lá no gerador, que está no dia a dia da operação, igual nossos das centrais, ela não está nem aí se a iluminação está acesa, se o ar-condicionado poderia estar num set point diferente. Então, o nosso grande desafio foi realmente ter passar esse nível de importância para eles. E ainda hoje, né, a gente certificou de 2020, a gente ainda encontra essas barreiras. A gente tem agora a gente começou um projeto de visitar as nossas centrais que têm os maiores consumos. Então a gente chega e a gente tenta fazer aquele serviço de convencimento com os técnicos que estão no local, e às vezes a gente sente uma certa resistência exatamente por isso, pela questão da cultura. Então eu acho que é um dos pontos. Lógico que a parte técnica, a gente precisa ter um time, a gente tem um time de SGE com pessoas do time de energia, que são do meu time de manutenção, pessoal de sustentabilidade, mas eu acho que a cultura em si, ela é um dos itens que vocês precisam realmente ter uma maneira de colocar como ponto crítico da empresa, né? Nós podemos depois continuar com as perguntas. Vamos ouvir um pouquinho agora o Alberto, depois a gente abre mais um pouco para todos. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer também a Besco pelo convite. É um prazer sempre estar aqui podendo compartilhar algum pouquinho de ideia com vocês. Sempre o terceiro sofre, né? Porque os dois já falaram um monte de coisas, então sobra menos, porque, né? É difícil, né? Mais difícil. Tem que ser mais eficiente, senão a gente fica em maus lençóis aqui. Ele está sendo modesto, gente. Não. Mas gostei da sua pergunta. Talvez puxe ela um pouco. Na realidade, eu montei aqui a apresentação para a gente ver 3 pontos bem rápidos. Fazer uma reflexão um pouquinho mais de alto nível do ponto de vista da própria 50001. Vocês viram aqui 2 casos reais de implementação. A gente fica muito feliz. Estou falando a gente, porque tem gente na plateia também que batalha comigo há muitos anos com relação ao desenvolvimento da ideia de gestão de energia corporativo, né? Eu vou mostrar alguns gráficos de como a gente ainda está muito mal, infelizmente, comparado com outros setores no mundo. Mas eu fico feliz de ver casos de sucesso e em desenvolvimento bastante efetivo quando a gente vê coisas aqui no Brasil.
Se eu falar um pouquinho sobre esse contexto da 50.001, pegar uma pergunta talvez que o Jorge tinha feito no painel anterior, falar um pouco das ferramentas. Eu acho que uma das barreiras de gente que está começando a achar que isso é importante é saber quais são as ferramentas que existem para a gente trilhar esse caminho. Então, tem muita ferramenta, eu vou falar das principais, talvez. E depois fazer uma conexão final com o ESG, propriamente dito, mas o que o mundo está discutindo hoje como o próximo step, ou como o próximo passo, a partir do conceito de eficiência energética e gestão de energia, voltado para os movimentos de descarbonização mais robustos. Então, vamos brincar aqui de apresentar um pouquinho alguns slidezinhos. Eu gosto muito desse tripé para desmistificar ou falar claramente que a 50.001 é a primeira norma específica, e os dois falaram muito do ciclo do PDCA ou do conceito de gestão de melhoria contínua, mas ela transcende o conceito de melhoria contínua específico do ponto de vista estrito senso que a gente conhece, e ela avança na questão da melhoria contínua do desempenho energético. Tem um conceito novo, que é o conceito de desempenho energético, que visa avaliar a energia do ponto de vista mais holístico, não pegar só do ponto de vista de consumo, mas entender que a gente precisa abordar a energia de várias facetas, de vários ângulos, para a gente poder ser efetivo. E gostei do comentário que tem a ver com a sua pergunta, da questão cultural, passa pela mudança cultural de enxergar a energia, né? Então, a 50.001, nesse aspecto, ela é uma ferramenta muito útil de transformação cultural dentro da organização, por apresentar uma forma necessária de enxergar aspectos de energia, passando pelo aspecto tecnológico, passando pelo aspecto da medição propriamente dita da redução do consumo, e passando pela característica do uso. Vocês viram eles falando, acho que foi na sua apresentação, a gente prioriza determinados usos para começar a olhar pelos usos mais significativos. São metodologias, mecanismos de você começar a enxergar a coisa. Mas eu vou voltar na pergunta do Jorge, no último painel, quando ele perguntava sobre a manutenção dos dados e a permanência dos dados dentro da organização ou como disponibilidade de organização. A 50.001 surge para resolver um problema sistemático dos programas de ESCOs ou das implementações de projetos específicos de eficiência energética, que tendem a ter uma solução num determinado momento de tempo e o desaparecimento dessa solução por falta de permanência na observação desses elementos todos que eles dois mostraram. Então, o aspecto gestão é fundamental para a gente resolver esse problema de que eu faço uma ação, resolvo por um determinado período de tempo, e depois, por uma série de condições, mudam as pessoas, mudam os equipamentos, eu não tenho manutenção dos dados, eu não tenho os dados acessíveis para continuar fazendo os meus trabalhos de inteligência, e isso se quebra e se perde, e a empresa vai perdendo dinheiro nesse ciclo. A ideia de gestão de energia, do ponto de vista de implementação de um sistema mais robusto, é não permitir que isso aconteça, que vocês tenham estabilidade. Eu acho que isso é importante reforçar. Uns dados só para vocês saberem como está, isso aí é do Outlook de Eficiência Energética da Agência Internacional de Energia. Os europeus estão dominando. Eles começaram a dominar, quem mais desenvolveu 50.001 do ponto de vista de certificação foi a Alemanha, através de uma série de incentivos fiscais e políticas públicas aplicadas ao país. A Europa está bastante bem, a Ásia veio atrás, mas ela já está bastante avançada, e a gente que está nesses outros aí, talvez, a gente ainda continua bem atrasado, tá certo? A gente vê, e aí também tem uma questão de necessidade, vocês estão acompanhando os movimentos, certamente os movimentos de energia mundiais, a Europa teve uma crise grande do ponto de vista da guerra, dificuldade de recebimento de sumo energético de gás, tal. Então, existiram já outros movimentos que fizeram com que a Europa prestasse mais atenção em eficiência energética.
Mas a gente está vivenciando agora. Essa semana aí foi a notícia o tempo inteiro das potenciais crises que o país pode vir a passar, do ponto de vista de fornecimento de energia, do ponto de vista de suprimento de energia. A gente tem que começar a olhar sério para isso, e eficiência energética é fundamental para esse aspecto. O interessante nesse slide é ver que, a despeito da gente falar, ou estar falando aqui no painel especificamente sobre sistema de gestão de energia, 50.001, existem várias providências correlacionadas que são importantes e que já estão sendo adotadas no mundo corporativo. Então, a ideia de você ter metas de eficiência ou de desempenho energético, a ideia de você ter bases históricas para poder comparar aquilo que você está melhorando, a condução de diagnósticos energéticos, que lá fora a gente chama de auditorias energéticas, quer dizer, tem uma série de elementos, a definição de responsabilidades específicas dentro da estrutura organizacional para fazer gerenciamento de energia, são todos elementos importantes que se somam ao contexto de um sistema de gestão de energia. Então, é isso que está acontecendo mais ou menos no mundo. Eu falei que eu ia falar de várias ferramentas. Então, aqui tem um conjuntinho de 3, 4 slides das ferramentas que têm sido produzidas em nível internacional, que todos vocês, ou as organizações que se interessarem, podem utilizar. Um primeiro movimento, e você também acho que falou da importância da revisão energética, ou você citou também, é a identificação dos principais consumos energéticos. A gente começa a tratar de forma importante a questão de gestão de energia quando eu olho o que eu estou consumindo. E uma ferramenta importante é fazer diagnóstico energético. Tem uma norma específica que orienta as organizações para você desenvolver diagnósticos energéticos. Essa norma foi publicada num único modelo e ela está passando por uma revisão para ser especializada. Está se trabalhando num mecanismo de revisão de diagnóstico energético para edificações, porque edificações está ganhando uma importância enorme do ponto de vista de consumo energético internacional mundial, e para a indústria. Então, nós estamos desdobrando esse primeiro documento em 3 documentos, uma orientação geral, uma orientação específica para fazer diagnóstico nas indústrias e uma em diagnósticos nas edificações. São ferramentas que estão disponíveis, esses documentos todos têm sido sistematicamente traduzidos, a gente não precisa olhar eles só em inglês, a gente já tem esses documentos, ou tem publicado esses documentos em português aqui também. A certificação, eu vou passar muito rapidinho, mas eu acho que é uma forma, os dois citaram que são 2 empresas certificadas, é uma forma de você garantir a efetividade do atendimento aos requisitos. Eu diria que é uma certa forma de obrigação, a gente é sempre meio mole, né? A gente fala que vai fazer, e se não tem alguém cobrando o tempo inteiro, a gente dá uma escorregada. Então, a certificação é uma forma de a gente garantir que isso fique mais permanentemente. A gente tem uma outra ferramenta importante, que é a 50.004, que é um guia de implementação. Ele não adiciona requisito e não mexe nos requisitos, mas ele explica como os requisitos podem ser implementados, com uma série de detalhes. Então, é um documento bonito de você olhar, se você quer, de fato, implementar, para ter um pouco mais de detalhamento daquilo que você tem que fazer. Então, é um documento interessante também para a gente olhar. Um outro documento que saiu da reflexão da dificuldade. Tem muita empresa, particularmente as empresas de médio porte, de médio para pequeno porte, que fala assim, esse troço é uma confusão danada. É muita coisa para eu entender, é muita coisa para eu fazer, é muita coisa para a gente preparar. Eu preciso de um help. E aí a comunidade internacional resolveu dar um help. Então, fez uma norma para você escalonar a implementação. Como é que eu, querendo fazer a implementação, faço isso em etapas que possam permitir uma mudança gradativa na cultura da organização. Então, é uma norma super legal para orientar o passo a passo da implementação de um sistema de gestão dentro de uma organização que queira fazer isso. E particularmente aplicável para empresas de pequeno e médio porte que não têm
talvez um sistema de gestão integrado, ou o conceito dos sistemas de gestão de forma mais efetivo sendo trabalhados. Uma outra norma importante, a gente estava falando aqui sobre indicadores, acho que o menino do Inmetro estava ali, agora não estou vendo ele, mas ele fez perguntas sobre indicadores. Há um cuidado muito particular sobre o tratamento de indicadores. Vocês viram nos gráficos que foi mostrado da Sumitomo, aquelas variações de consumo. Ele está trabalhando com indicadores, que são indicadores que a gente chama de Specific Energy Consumption, que são os indicadores onde você divide o consumo pela produção. Mas existe uma série de outros elementos que a gente chama de variáveis relevantes que interferem no seu consumo específico. Isso precisa ser considerado. Então, a visão moderna do que é trabalhar com gestão de energia sugere incorporar metodologias um pouco mais sofisticadas para você ter dados mais precisos para poder fazer as análises, do que simplesmente dados absolutos de consumo ou dados relativos muito simplistas com relação ao trato do consumo energético. Essas são algumas das ferramentas que existem para se desenvolver os elementos. Mas a gente tem alguns novos desafios que estão surgindo por aí. O principal desafio, e é um desafio também que envolve mudança de cultura, mas uma visão um pouquinho mais sofisticada do que é gestão de energia, é conectar diretamente gestão de energia ou eficiência energética com descarbonização. O mundo precisa entender, e não é fácil de passar essa mensagem, que quando a gente mexe, ou quando a gente se responsabiliza com o consumo energético, a gente está descarbonizando operações. Mas precisa mostrar isso, evidenciar isso, e isso não é fácil. A gente está começando a trabalhar agora nessas duas dimensões. Então, tem 2 documentos internacionais que estão sendo preparados, esse aqui já está pronto, é uma norma que é a 14068, que fala como você desenvolver um pathway ou uma trilha de descarbonização dentro da sua organização. O importante dessa norma é que ela cria uma hierarquia de ações. E a hierarquia de ações começa com a redução de emissões de gases de efeito estufa e que estão diretamente vinculados a reduções de consumos energéticos. Mas não é só isso que você precisa fazer ou que você pode fazer, tem outras coisas. Então, ela abre um pouco o leque e o entendimento do que é descarbonizar. Porque todo mundo fica falando que quer descarbonizar, que quer descarbonizar, que quer descarbonizar, e ninguém explica o que é descarbonizar. Então, é um documento que começa a ilustrar, esclarecer exatamente qual é o pathway, qual é o caminho que uma organização precisa fazer para realmente declarar a descarbonização. E no mundo de energia, especificamente de energia, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está atrelando quais são os mecanismos efetivos que precisam ser contabilizados quando a gente está falando de escopo 1 e escopo 2. Eu não vou ter tempo de explicar, mas imagino que a grande maioria saiba o que são as emissões vinculadas a escopo direto e escopo indireto vinculado a uso energético. Traçar também um pathway, um caminho, uma trilha específica sobre redução de consumo energético associado à contabilização de emissões de gases de efeito estufa. Essa norma que está sendo criada, ela está sendo gestada no TC 201, ela vai permitir mecanismos de validação ou verificação, que são documentos, mecanismos oficiais de avaliação de conformidade, para que as organizações possam declarar os seus valores de emissões vinculados a reduções de consumos energéticos. Então, esses são os desafios que vêm por aí. Quer dizer, há ainda uma grande dúvida internacional, a despeito dos protocolos serem conhecidos, de uma série de mecanismos serem estabelecidos pelo próprio IPCC, há ainda uma série de dúvidas sobre os números que estão sendo utilizados quando a gente fala de descarbonização ou de redução de emissões. A ideia que está hoje sendo discutida no mundo é
verificar mecanismos que sejam mais fáceis de serem entendidos e mais válidos de serem apresentados para demonstrar efetivamente a descarbonização das empresas. Acho que era isso que era o meu recado. Muito obrigado pela paciência. Muito didática sua apresentação, me esclareceu muita coisa, eu acredito que para vocês também, né? Porque não é fácil, é muita inovação para a gente absorver o tempo todo. Vamos conversar um pouquinho com eles, quem que gostaria de falar alguma coisa? Inicialmente, parabenizar aí a apresentação dos 3 palestrantes, muito interessante, as experiências adquiridas, mas vou fazer um pouco comentário em cima da última palestra do Alberto. Primeiro, como exemplo de como o Brasil é líder e depois deixa de ser líder. Então, é o seguinte, essa história da ISO 50001 começou mundialmente em 2003, em reunião que a gente estava presente lá na UNIDO. UNIDO é United Industrial Development Organization. Então, a gente começou o movimento da ISO 50001 em Viena, em 2003. O Brasil, ele sediou a primeira reunião internacional da ISO 50001, que, na realidade, era PC naquela época, Project Committee. E a gente sediou lá no Rio de Janeiro, e aí começou o movimento mundial. Então, a gente foi para passo com o levantamento mundial. Quando a ISO 50001 ela foi lançada pela ISO, 3 meses depois, ou 4 meses depois, a gente lançou a nossa versão brasileira. Mesmo dia, né? Mesmo dia. Foi super interessante. A gente combinou tudo no mesmo dia, consulta pública. Então, a gente, naquele momento, em 2011, a gente era líder, junto com os Estados Unidos. E aí começou a questão do que é uma promoção da ISO e outras promoções. Teve países que não conseguiram desenvolver, teve país que desenvolveu rapidamente. A Alemanha, como o Alberto falou, ela atrelou algumas políticas de incentivo fiscal a você implementar ISO 50001. Então, com essa vinculação, a Alemanha disparou. Outros países seguiram exemplo semelhante, mas o Brasil, a gente não conseguiu promover a ISO 50001 de tal maneira que ela pudesse atingir. E hoje a gente se encontra atrasado. Bem atrasado. E não é só atrasado em relação à implementação da ISO 50001. A gente está atrasado nas contribuições à especificidade brasileira no organismo internacional. Então, a minha contribuição aqui seria a importância do empresário brasileiro, da iniciativa privada e do governo, entender a importância da representação brasileira nos organismos internacionais. Eles é que fazem com que a realidade brasileira seja ouvida, seja entendida e faça parte de uma norma internacional. Então, acho que eu vejo, quando a gente ia... delegado brasileiro, né? Era um grupo de 5 brasileiros contra um grupo de 12 americanos. E a gente se reunia todo dia à noite com a estratégia das comissões no outro dia. Então, é um negócio uma experiência muito rica para mim, de como é, de uma maneira estratégica, você defender os interesses do seu país. Mas isso parou, porque não havia sentido. O Alberto ainda continua indo sozinho lá, fazendo 1000 coisas, né? O Alberto é super guerreiro. Mas sabe o que é surpreendente, né, na sua fala, que meu colega aqui não deixa mentir, ele vai falar já. Todas as empresas me mostram a economia que elas tiveram, porque quando eu pergunto assim, olha, nesse projeto que você me mencionou, mostra para mim como é que você identificou, né, a eficiência energética, a gestão de energia, como é que foi seu raciocínio. E sim, me é mostrado. E, no final, a economia que é gerada. Eu vou até passar aqui o microfone. Agora, pergunta para a mesma empresa o seguinte, quanto de tempo do seu empregado você disponibiliza para participar nas normas brasileiras? Você, com toda a experiência, quanto de incentivo a tua empresa deu para você participar nas normas brasileiras? A Sumitomo é um caso à parte, né? Ela disponibiliza bastante tempo para a gente poder participar desses debates.
Mas eu concordo com você que a gente tem pouca participação realmente na formulação mesmo das normas, né? Mas complementando o que a Patrícia está comentando, hoje o benefício que se tem de ter a certificação da 50001, ele já se pagou 1 milhão de vezes. Tudo aquilo que a gente gastou com certificação, com auditoria, com formação de auditores internos, porque a gente faz auditoria interna e externa, eu sou auditor interno da Sumitomo, tudo que a gente gastou com essas certificações já se pagou 1000 vezes. Então, assim, o benefício que a gente tem na economia de energia e na competitividade da empresa é muito grande. Eu acho que é isso que é um ponto que quem não enxergou ainda está realmente perdendo tempo. Tem uma pergunta lá. Alô? Alô? Tá falando alguma coisa? Isso? Tá, né? Tá baixinho. Aumenta só um pouquinho o volume, por favor. Eu acho que não há um demérito de quem está aplicando a 50.001 hoje e tem experiências bonitas como as duas que vocês mostraram. Eu acho que o que o Jorge está falando, e é o desconforto dele, que é desconforto meu também, do Brasil ser entendido como protagonista no ambiente da energia, e ele é protagonista porque ele desenvolve uma série de ações estratégicas e tem um posicionamento estratégico no mundo da energia invejável para outros países, a situação da matriz renovável, a situação dos biocombustíveis, a situação de uma série de tratos no campo da energia que a gente é mais avançado do que muitos países no mundo, e a gente não tem a capacidade de se organizar suficientemente para estar atuando no cenário internacional, né? Então, faço um convite para vocês todos, passou aqui o meu e-mail, quem tiver interesse, escreve para mim, que pode se cadastrar, é livre, não custa nada, no CB 116, e vai ter pelo menos informações, ou grande parte dessas informações que eu passei, sistematicamente, e pode abrir um canal de participação nos eventos internacionais, se for interessante. Mas eu vou terminar só com uma coisinha. Eu acho, o Jorge, continuando nisso, que eu acho que a gente precisa trabalhar também em política pública, sabe? Eu acho que, ainda mais com o desdobramento desses cenários, incluindo os cenários climáticos futuros, que vão ser desafiadores, eu acho que a gente precisava começar a pensar em algumas coisas de incentivo para fazer para forçar uma mudança de chaves, você entendeu? Aquele projeto de lei que a gente trabalhou lá no passado era uma ideia, mas acho que teríamos que amadurecer algumas coisas a mais para ter uma penetração maior na sociedade e uma influência maior na sociedade para fazer com que as organizações reajam mais rapidamente. Não sei, parece que é razoável. A responsabilidade compartilhada que eu falei no início. Quer falar, Enio? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Enio Cato, estou aqui pela BISCO, na organização, mas peço licença à plateia, porque o painel é muito interessante. Eu pediria, se possível, para os palestrantes destacarem, assim, a importância da integração do ESG com a ISO. Eu acho que é importantíssimo falar do início, do princípio, das barreiras, das dificuldades, mas eu vejo que o ESG, tirando a questão mais política, global, de fato ele veio a trazer o entrelaçamento de financiamento com o social, com governança, e acho que na apresentação vocês mostraram, mas assim, a coisa pronta nos slides, eu queria, se possível, se vocês poderiam destacar de que forma o ESG também contribui, ou vice-versa, a eficiência energética contribui para o ESG e a própria gestão de energia. Eu acho que as duas coisas elas andam muito em paralelo, né? Eu acho que é muito difícil eu ter uma certificação ISO 50001 sem eu ter um ESG robusto.
e o outro lado também, porque, vou dar o exemplo lá da Vivo, né? A gente tem um time robusto, onde a gente senta, quase que eles sentam mais, eu sento uma vez no mês com eles para ver como que estão as atividades, acompanhar indicadores, e aí a gente sempre buscando maneiras de, como que a gente vai expandir? Foi um tema até que a gente passou, esse mês agora no início, a gente passou para a auditoria interna, foi um tema que eu levei muito para a auditora, eu falei, poxa, a gente pensa em expandir, mas é um desafio muito grande expandir, quando eu olho para a certificação e no entendimento, né, entre aspas, que a gente pode ter vários entendimentos, a gente vê que precisam ter ações realmente locais, em sites, para que a gente consiga certificar aquele site. Então, é um desafio, mas eu acho que ali o ESG e a ISO, elas andam muito em conjunto, né? E aí, falando um pouco também do pilar que você falou, né, a questão do social. A gente, como sistema de gestão de energia, né, para buscar ações ali integradas, a gente tem também ações com a comunidade. A Vivo ela tem um programa muito grande de voluntariado, e aí no último ano a gente participou também para fazer a troca de iluminação, explicar, a gente fez uma palestra lá com eles do que era um sistema de gestão de energia elétrica, qual que era a importância de sair e apagar a luz. Parece uma coisa simples, mas às vezes quando você vai para uma comunidade um pouco mais humilde, às vezes a pessoa não tem noção da importância daquilo ali. Então, a gente sempre tenta agregar esse tipo de ação também junto ali com o SGE e, consequentemente, com a ISO. Não sei se eu posso complementar o que ela disse, mas, no nosso caso, a 50.001 ela ajuda, né, nas ações do SG, porque a gente tem ali toda a gestão de energia, ela impacta, como já foi dito aqui várias vezes, né, na emissão de carbono, na poluição. Então, as ações que a gente tem do sistema de gestão de energia, elas se complementam ali e fazem com que a gente tenha, né, ações definidas ali para a letra E do SG. Né? Inclusive, eu gostei muito da ideia da parte do S ali, agregando, né, o S também a questão de eficiência energética. Então, eu acho que quando a gente olha ESG e 50.001, a gente consegue enxergar esse link diretamente ali. Então, acredito que a 50.001 consegue agregar isso para empresas que estão implementando o ESG ou que estão trabalhando para ações de ESG. Então, acho que é complementativo mesmo um com o outro.